Então vamos lá, pessoal. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar agora do módulo 11, o Database Resource Manager. Tá? É um recurso muito legal, né? É uma feature muito boa, presente na versão Enterprise, né? Não funciona na Standard. Tá? E ele fornece um conjunto de APIs, né, em PLSQL que permitem a gente atribuir prioridades de consumo de recursos. Então, a gente pode, por exemplo, como você disse, eu posso pegar minha CPU e definir prioridade de recurso para um grupo ou outro de usuários. Então, eu posso dividir, primeiramente, para usar esse recurso, eu preciso definir meus grupos de usuários. Então, eu tenho lá um grupo de usuário das aplicações financeiras, o grupo de usuários de relatórios, o grupo de usuários gerentes, o grupo de usuários desenvolvedores, aí vocês vão usando a criatividade de vocês de acordo com a necessidade. E aí, vocês vão atribuir percentual de uso de CPU usando esse como requisito a questão da prioridade. Quem precisa de maior prioridade para usar os recursos? Por exemplo, o desenvolvedor ou o gerente? O gerente. Então, o gerente ele vai ter, num nível acima do outro, ele vai ter um uso de CPU de pelo menos 50%. Aí o desenvolvedor, você bota lá 20%. Né? Os caras do relatório, se é um banco transacional, bota 20 também, que é mais importante fazer as transações do que gerar relatório. Né? Aí para o cara que é... Vou dar um exemplo aqui, só para completar aí os percentuais, né? Acho que eu falei 20, 20, 50, falta 10%, aí o restante é estagiário. Né? Bota lá esses caras no terceiro grupo, no último grupo, no quarto grupo, né? Ou deixa esses 10% para outros. Né? Outros é tudo aquilo que não foi definido nos grupos anteriores. Aí sobra para eles. Então você pode definir essas prioridades de uso de recursos dentro do teu banco. E CPU é o exemplo mais prático, né, da gente falar. Existem outros recursos que a gente pode gerenciar também, não só CPU. E eu também usei, nas vezes que precisei usar, para CPU e já usei também para o SQL. Tá? Alguma coisa relacionada, acho que a tempo de SQL. Teve uma época que eu usava também. Mas aí, quando o problema é resolvido, eu desabilito o plano de recursos lá para deixar a máquina um pouquinho mais leve. Por quê? Quando você habilita o Database Resource Manager, você configura ele no nível da instância e aí ele começa a monitorar tudo ali que está acontecendo para distribuir o recurso. Isso tem um workload, né? Isso vai consumir recurso também na sua máquina. Tá? Normalmente, para o meu perfil, de todas as aplicações que eu tenho lá, a gente não precisa direcionar prioridades para nada. Eu uso o Database Resource Manager para limitar recursos quando eu tenho problemas. Então, eu já tive casos 2 ou 3 vezes lá, que, por exemplo, uma aplicação do TSE, que é o meu pai, né? Uma aplicação deles lá, foi liberada, acredito que deve ter sido liberada uma nova versão, de repente, do nada, começou a dar problema no SQL daquela aplicação. O SQL estava extremamente lento, e aí aquele SQL consumia recursos, quase todos os recursos da máquina, porque vinha vários usuários executando aquele mesmo SQL, e a máquina ficava no talo, consumia tudo, todo o banco de dados parava. Né? Um SQL só conseguiu fazer isso. Qual era a solução? Eu quero resolver esse problema rápido, né? Primeira coisa que eu faço, até eu falar com o TSE e eles resolverem, vai demorar. Então, qual é a solução? Eu pego aquele usuário, boto num grupo, eu chamo esse grupo aí de X, né? E aí eu defino que X só vai poder usar 10% da CPU da máquina. Vai ficar melhor para o usuário X, do grupo X? Não. Para os usuários do grupo X vai ficar pior ainda, porque agora ele só pode usar 10% do total da máquina. Porém, eu deixo 90% dos recursos disponível para os outros usuários, para as outras aplicações trabalharem. Então, só usei Database Resource Manager para isso. Nunca usei para nada diferente. O ideal é que você tenha lá um plano melhor, né, de direcionamento de recursos conforme a prioridade dos usuários, das aplicações.
Aqui tem uma lista de alguns recursos que podem ser gerenciados pelo Database Resource Manager, percentual de CPU, quantidade de processos paralelos, quando está usando paralelismo, quantidade de sessões, limite de quantidade de sessões de determinados usuários ou grupos. Isso aqui também dá para fazer no Profile. Tem coisas aqui que são meio que redundantes, né? Encerrar ou diminuir recursos para a sessão ou SQL também dá para fazer no Profile, só que aqui tem algumas coisinhas a mais. Aqui você pode fazer algo bem legal, que foi o que eu usei. Quando o SQL, tem SQLs que realmente demoram. Né? E aí, o que eu fazia? Eu dou prioridade para os SQLs que rodam menos de 5 minutos. Quando pegava o SQL, né, uma época, isso eu fiz numa época, já desabilitei o plano. Quando o SQL demorava mais que 5 minutos, eu baixava a prioridade dele. Aí eu mudava aquele SQL de grupo, de usuário, para um grupo que tinha menos CPU. Senão esse cara fica consumindo todos os recursos da minha máquina. Tá? Um cara demorado vai ficar ferrando a minha máquina. Então era isso que eu fazia uma época lá, quando eu tinha esse tipo de problema. Então tem várias coisinhas aqui que você pode configurar para limitar recursos. E aí, aqui temos os componentes do Database Resource Manager, os elementos, né? A gente cria um grupo de usuários ou grupo de consumidores. A gente tem um plano de recursos, que é onde a gente define os limites. E aí a gente tem a diretiva, que faz o link entre o plano e os grupos. E depois a gente configura um parâmetro do banco com esse plano. Eu inverti aqui quando eu falei de plano e diretiva. Diretiva, acho que é onde tem os recursos, tá? Eu sempre confundo esse conceito. Aqui você especifica como que aloca diretiva com os grupos. E aí é o plano que você habilita para a instância, através de um parâmetro. O Oracle já vem com alguns grupos pré-definidos, sysgroup e other groups. O other groups é obrigatório colocar em todo o plano. Tá? Você não consegue deixar de especificá-lo, porque a Oracle já entende que você não vai conseguir mapear todos os usuários, talvez você não consiga ou você esqueça. Tá? E aí tudo que não entrar nas regras de algum grupo existente vai entrar nas regras de other groups. E tem o grupo do SYS também, né? O SYS normalmente não tem limite nenhum de recursos, quando você se loga com o SYS e com o System. Aqui tem um desenho que mostra um plano de recursos, né, chamado Daytime, foi o nome que o cara escolheu, e aí ele criou diretivas, né? Na diretiva 1, usa 75% de CPU. Para quem que ele atribuiu? Para o grupo OLTP. É um banco transacional. Esses caras merecem maior atenção. O grupo de relatórios, só 15%. E other groups, o que sobrar, manda 10%. Aqui um plano simples de direcionamento de uso de CPU. Priorização, né? Esse cara tem maior prioridade. Quando ele estiver trabalhando, 75% da CPU é dele. Se ele não está trabalhando, aí a CPU é distribuída para os outros. A gente tem planos de recursos multiníveis. Aqui a gente tem, ó, num primeiro nível, a gente tem o plano Sales Team, o grupo Market e o plano Develop Team. Ele distribuiu aqui 100% da CPU, nesse 20% foi para esse grupo, 60% para esse plano e 20% para esse. Num segundo nível, tem grupos dentro desse plano. E aí, os dois grupos desse plano têm 50% de direito de uso de CPU. Aqui também, ó, como aqui é um plano, também embaixo dele vem dois grupos. Aqui também, 50% de CPU para os dois grupos.
Aqui não está especificado aqui o Other Groups, mas tem que ter um Other Groups aqui também, tá? Então vamos ver aqui, depois eu volto mais de novo para os slides. Vamos ver aqui alguns scripts para ver como que a gente cria isso, tá? Sem Enterprise Manager. Para falar para vocês que uma coisa que eu usava no Enterprise Manager, a única coisa que eu usava bastante no Enterprise Manager era para habilitar, desabilitar e criar planos de recursos, porque realmente era bem mais fácil fazer por lá, né? Quando você bota esse script, é um monte de script que você tem que ficar rodando, é bem trabalhoso e chatinho. Tá? O Enterprise Manager tem muita coisa que ele facilita, mas a maior parte das coisas eu tenho script que executa a tarefa e eu acho mais rápido executar via script. Tá? É claro que o Enterprise Manager tem facilidades, não estou desabonando-o, mas essas facilidades hoje eu não preciso mais, por isso que eu até parei de usá-lo. Minha necessidade não implica usá-lo. Bom, qual é o parâmetro que habilita ou desabilita o Enterprise Manager? O Resource Manager Plan. Se ele está vazio, não tem nenhum plano vinculado. Tá? Então a gente vai rodar isso daqui só para garantir que no meu banco aqui que eu estou usando, eu não tenho nenhum plano de recurso vinculado. Aí quando você vai criar o plano, tem um monte de código aqui PLSQL que você tem que limpar uma área onde ele vai criar os objetos, criar essa área para ele poder montar todo o seu plano. Você está usando tudo o pacote DBMS Resource Manager. Aí eu estou deletando um plano chamado híbrido, que eu acho que já é um plano pré-existente, e submeto isso. Então estou começando a zerar a casa aqui. Não estou criando... Ah, desculpa. Estou executando o script 10, que é para desfazer o que eu fiz durante todo o capítulo, né? Não é esse que eu quero ver, eu quero... É aqui, é o 1. Então, antes de sair criando o plano, eu estou criando aqui os usuários que vão fazer parte do meu plano. Usuário Web User. Tem algum erro aqui? Deixa eu ver qual é o nome do PDB que eu estou logado aqui. Eu estou no root, eu não consigo criar usuário que não seja global, né? Que não seja comum lá. E ele está reclamando. Então, na verdade, eu quero entrar aqui no PDB. Aqui, se eu não me engano, o nome do meu PDB é o RCL. Então, eu dou lá show PDBs. O RCL e PDB. Então, eu vou entrar nele. E agora sim eu vou trabalhar nele. Então, Web User. Eu já tenho ele criado porque eu testei isso daqui neste banco, né? Então, vou ignorar isso daqui, porque eu já criei ele na hora que eu estava fazendo o teste. Aí eu tenho que dar o grant para ele de conexão. Depois eu crio o segundo usuário chamado Batch User. E depois eu dou o grant para ele. Eu estou criando os usuários que vão fazer parte dos grupos que eu vou usar depois no plano. Aí eu vou começar a criar o plano. Eu limpo aqui tudo que tem, né? Se tem alguma área de criação pendente, crio uma área. Aí em seguida eu vou criar meu plano. Eu chamo ele de plano híbrido, que é uma combinação. Isso aqui eu peguei pronto, tá, pessoal? Esse capítulo eu montei para vocês, mas eu usei muita coisa pronta lá no site do Oracle Base, né? Vocês devem conhecer. Então tá tudo no Oracle Base, isso daqui lá. É um plano para combinar tarefas de alta e baixa prioridade. Então vamos lá. Em seguida, eu vou criar os grupos consumidores, que seriam os grupos de usuários, né? Dou o nome para o grupo. WebCG, Web Consumer Group, Batch Consumer Group.
Depois eu crio as diretivas, que dizem aqui, ó, consumo de CPU, né? O usuário do grupo WebCG vai usar 80% de CPU, máximo de 4 processos paralelos. Aqui, num segundo nível, o BET, os usuários BET, que são aqueles caras de menor prioridade, que vai gerar, por exemplo, relatórios, eles têm 80% de CPU. Então, a prioridade maior é para o cara aqui, ó, desse grupo web. E aí tem o Other Groups. Eu preciso criar sempre uma diretiva para o Other Groups. O Other Groups é o menos privilegiado. Eu boto ele num terceiro nível, 100% de uso de CPU. Ele só vai usar 100% se ninguém estiver usando nos níveis anteriores, né? Ele é o cara menos privilegiado de todos. Criei aqui as diretivas, associando elas aos grupos. Agora, é como se eu desse um commit agora, né? Eu vou submeter tudo isso que eu fiz, vou commitar, né, esses planos de recursos. E vou atribuir, já tenho tudo criadinho, bonitinho lá, só que eu não tenho ainda os usuários dentro dos grupos. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou atribuir o usuário web user para aquele grupo web CG. O usuário bet user para o grupo bet CG. E aí eu vou definir que esses grupos sejam os grupos iniciais desses caras. Logo que eles se logarem, eles já têm que fazer parte desse grupo. Eles podem mudar de grupo quando estão conectados. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Ou explicitamente, ou definindo isso no plano. Bom, criei aqui, associei os usuários aos grupos. Agora, para finalizar, eu tenho que ativar esse plano. Basta eu atribuir o nome do plano para este parâmetro da instância. Atribuir. Já está valendo o plano. Se esses caras se logarem, eu vou ver eles trabalhando ali no banco, eu vou conseguir ver estatísticas de uso dele. Uma forma fácil aqui que você pode fazer, né? Ó, eu vou na VDollar Session. Na VDollar Session você consegue ver a coluna do Resource Consumer Group. Dá para saber se ele está dentro de algum grupo. Aqueles caras ainda não estão logados, eu não vou ver nada nessa consulta. Porém, agora eu vou criar conexões para eles. Eu já criei isso previamente aqui para o Web User e para o Bet User. Os dois se logaram. Vamos ver agora na VDollar Session. Está aqui os dois. Ó. Eles estão realmente dentro daqueles grupos. Então está funcionando aí meu plano. Tem outras visões aí que vão trazendo várias informações, né, sobre isso tudo que a gente configurou. Se eu quero saber as diretivas que estão sendo aplicadas no meu plano atual, que está habilitado, eu vou na Resource Plan Directives, né, para saber como estão sendo distribuídos os recursos. Para o WebCG, CPU tem prioridade maior, 80. Nesse nível aqui, ó, 80 ele usa, os outros vão usar os 20% restante. Mas, se ele não estiver usando nada, 80% vai para o BET. Se sobrar algo, vai para o Other Groups. Só quando ninguém estiver sobrando nada, ninguém estiver usando nada, que o Other Groups vai usar 100%. E dá para fazer isso até 8 níveis. Você definir essa priorização de recursos. Tem esse daqui, Management, eu não lembro qual é a diferença. Acredito que isso não existia nas versões anteriores. Quando eu montei, quando eu dava treinamentos oficiais da Oracle, eu falava nos treinamentos também do Database Resource Manager. Eu não lembro de ver isso lá no Oracle 10G. Pode ser que existia, mas eu não lembro aqui o que ele está especificando. Me parece que é igual do CPU.
Mas claro que deve ter alguma diferença. Preciso descobrir o que é isso. E aí tem vários outros recursos aqui, ó, que alguns que a gente não configurou nada. Aqui o 4, ó, pode usar 4, no máximo 4 processos paralelos, quando tiver, por exemplo, um hint paralelo lá no SQL, ele vai usar no máximo 4 processadores. Aqui tem outros caras aqui que a gente pode controlar. Ó, a gente pode controlar quantidade de I/O em mega que aquele grupo pode fazer por SQL. Quantidade de requisições de I/O. Troca de grupo. Se tiver, se eu não me engano, era isso que eu já usei também, quando o cara tem um SQL lá rodando mais que determinado tempo, manda ele trocar de grupo. Manda aquela sessão trocar de grupo para um grupo que tem menos recursos, senão ele fica lá parando a máquina por muito tempo, né? Consumindo a máquina por muito tempo. Vamos dar prioridade para quem usa recursos de forma mais rápida. E até para undo, ó. Quanto que ele vai usar de undo? Tempo máximo de ociosidade. Isso daqui a gente também configura no profile. Limite máxima de utilização. Aqui eu não sei se ele está falando de memória ou de tempo de SQL, mas tudo isso é configurável. Ó, switch time call, acho que era esse que eu configurava para trocar de grupo quando passar de um determinado tempo. Pode trocar de grupo também quando passar a usar uma determinada quantidade de I/O lógico. Pode trocar de grupo, aqui é o do tempo total, né? Quando de lá elevar mais que um determinado tempo total, acho que aí talvez aqui abranja todos os SQLs que o cara já executou. Quando tem esse call aqui, é puro SQL. Então tá aí o plano. Só para a gente ver aí que a gente consegue entender, né, como criar o plano, entender alguns detalhes sobre essa feature, como verificar aqui se o usuário já está dentro de um plano ou não, ou até mesmo se trocou de plano, você consegue ver aqui, essa consulta vai mostrar isso. Quero desabilitar o plano, né? Você pode vir lá e mudar, simplesmente mudar o parâmetro. Se quiser deletar o plano, executa tudo isso daqui. Se não quiser apagar o plano, eu não faço isso, eu deixo o plano montadinho lá, eu só mudo o valor do parâmetro, resetando ele aqui, limpando ele. Normalmente meus bancos ficam sem o plano. Quando dá merda lá, é que eu vou e habilito ele para evitar que determinado SQL ou determinada seção derruba o banco, né? Eu poderia, seria mais precavido eu deixar ele habilitado. Até porque, na verdade, quando eu criei o plano, nas épocas lá que eu usei as últimas vezes, faz bastante tempo, a máquina nossa não sobrava recursos. Tá? A máquina já estava no talo. Por isso que eu tinha essa prática de desabilitar. Hoje eu uso 1/3 dela. Mudamos de máquina, a máquina está subutilizada, eu poderia deixar esse plano habilitado. Eu preciso fazer isso um dia, dar uma revisada nos meus planos e poderia deixar ele habilitado. Para evitar, né? Para me precaver de que algo ruim aconteça e pare tudo. Seria o mais prudente. Preciso fazer isso algum dia. Bom, então aqui os scripts eu já mostrei. Tem mais algumas coisinhas que eu vou falar nos slides. E eu não consegui parar para criar isso. Eu queria até mostrar algo mais aqui do que eu vou falar no slide, mas eu não tive tempo hábil para parar, criar isso do zero, mostrar, testar. Vou desabilitar o plano, vou apagar tudo, zerar tudo. Tem algumas coisas legais aqui agora no ambiente multi-tenant com relação ao Database Resource Manager, como, por exemplo, o Instance Caging, que você pode distribuir recursos entre PDBs. Então, você tem vários PDBs
e você quer priorizar recursos entre eles. Né? Como é que você poderia fazer isso? Aí você tem novas diretivas, como por exemplo essa share aqui, tá? Dentro do ambiente multitenant. A share, quanto maior o número, maior a prioridade para esse PDB. Tá? Então aqui a gente tem o PDB Sales PDB, Services PDB e HR PDB. O HR tem share 1. O Services PDB tem 3 e o outro também. Esses 3 aqui têm 3 vezes maior prioridade que o primeiro. Basicamente é essa a lógica para você montar isso, definir a priorização de recursos entre os PDBs. E entre eles, você também pode definir outros limites, né? Na prioridade eu uso share. Mas, esse aqui, cara, aqui pode usar no máximo 100% dos processos paralelos. Eu poderia definir aqui 10 e aqui 70, aqui foi menos, Esse cara pode usar menos paralelismo, a aplicação de RH. É que tem menos prioridade. Ela vai usar 70% no máximo, 70% dos recursos da minha máquina. Os outros não, podem usar 100. Esse aqui não. Esse aqui tem menor prioridade também.